Então, boa noite a todos, pessoal. Graça e paz. Sejam bem-vindos para mais uma aula dos investigadores da Bíblia. Você que nos acompanha pelo Zoom e quem nos assiste pelo nosso canal do YouTube. Nós vamos dar continuidade hoje ao estudo do Evangelho de Mateus, hoje com a exposição do capítulo 19, um capítulo muito polêmico, interessante. E para isso, como anunciado na semana passada, a gente vai contar com a presença aqui do pastor Felipe Yamamoto, da Igreja Batista de Lidianópolis, lá na Bahia, o nosso convidado de hoje, para estar fazendo a exposição do capítulo 19. Então, quem está aqui no Zoom, vai preparando as perguntas, vai preparando as dúvidas, os comentários, depois vocês podem jogar tudo em cima dele, que ele veio preparado para responder todas essas Mais ou indagações. menos. Então, galera, olha só, só para a gente fazer, né? O pessoal que está nos assistindo no YouTube aí, não deixa de compartilhar o vídeo, se inscrever, curtir e também assinar o canal aí, que é bem importante para a gente. E também aqui no link da descrição já vai também os links para as nossas páginas em outros canais, inclusive também o contato aí do Pastor Felipe, as redes sociais dele, onde ele mostra ali também o seu trabalho, amém? Então, nós vamos orar, eu vou orar e depois vou passar, então, a palavra ao pastor Felipe para ele ter bastante tempo para conversar com a gente aí. Senhor nosso Deus, nós te louvamos e te bendizemos por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui reunidos para fazer exposição e aprender mais de ti, mediante a tua palavra, que é o caminho para te conhecer. Nos ajuda nesse momento e faz com que nós possamos te conhecer mais. Em nome de Cristo Jesus, nós te pedimos. Amém. Irmão, semana passada a gente fez a exposição do capítulo 18. Foi um texto muito particular sobre aqueles que professam sua fé em Cristo. O capítulo 18 de Mateus tem essa particularidade. Hoje o assunto é um pouco mais amplo. Para começar, a gente vai falar de casamento, de divórcio, que é uma coisa que não só abrange cristãos, mas também pessoas de outras religiões e seculares. Mas também vamos falar também sobre riquezas materiais, na passagem sobre o homem rico, e sobre discipulado cristão, que vai ser o último assunto da aula de hoje. É óbvio que o mais, né, que vai requerer mais atenção é o primeiro assunto, né, por ser o de maior, que gera maior dúvida, maiores questionamentos. Então, para isso, eu vou passar a palavra para o pastor Felipe, ele vai estar fazendo, então, uso agora. Então, eu vou passar, então, a palavra para o pastor Felipe. É um prazer estar te conhecendo aqui através do Zoom, e é contigo agora. Valeu. Gente, paz do Senhor. Eu estou, de fato, muito feliz por essa oportunidade de estar aqui com vocês, aprendendo com vocês. Eu peço a Deus que seja um tempo de edificação para a nossa vida, de um momento em que o Espírito Santo tenha a liberdade de ser, de fazer aquilo que ele é e aquilo que ele veio fazer. Ele ilumine a nossa mente, o nosso coração na exposição da Escritura. Quando eu recebi o convite, eu fiquei muito feliz, cara, de ver que tinha uma galera, e de fato, assim, eu não tive a oportunidade de conhecer vocês antes, mas agora eu sou um seguidor, né? Eu acompanho tudo que é posto ali no Telegram e tudo mais, acompanho o Instagram de vocês, da galera, meu também, né? Que agora eu sou investigador da Bíblia. E fico muito feliz de ver que tem um povo que está estudando a Bíblia expositivamente, capítulo por capítulo. Que coisa maravilhosa isso. E foi me dado o desafio de refletir com vocês hoje no capítulo 19 de Mateus. A gente vai fazer o seguinte: como eu estou no celular, eu só estou vendo 3 telas aqui, e tem mais gente, você libera o seu microfone e pede a palavra, tá bom? Primeira coisa. Aí você vai falar, fique à vontade. Segunda coisa, segundo o Rogério, a gente tem aqui gente de diversas denominações, certo? Sim ou não? Sim. De diversas linhas teológicas também, sim ou não? Sim. Óbvio. Então, nem tudo a gente vai pensar igual aqui. Mas aqui é que está o bacana, o fantástico da reflexão teológica. É você aprender a conviver e a pensar com os diferentes. Então, se eu falar alguma coisa e você tiver uma posição contrária, uma posição paralela, similar, e quiser apresentar, esse é o momento, fique à vontade, tá bom? Você está aqui para isso também. Eu sou mais um investigador da Bíblia, como todos aqui, tá certo? Eu sou
pastor, como eu disse, da juventude aqui na Igreja Batista Lindinópolis, em Ilhéus, e tive a oportunidade de me formar no Seminário Teológico em João Pessoa, no Betel Brasileiro, onde eu fiz também minha pós-graduação, e sou ordenado desde 2013. Estamos aí no início do ministério. E que os irmãos lembrem de mim quando orarem e me ajudem em oração, tá bom? Galera, é o seguinte, para lembrar os irmãos aqui, porque vocês já estão no capítulo 19, então certamente vocês já viram isso várias vezes, mas para que eu possa pegar aqui a linha de raciocínio e chegar no capítulo 19, eu preciso lembrar de algumas coisas básicas com os irmãos. A primeira delas, obviamente, é que o autor do Evangelho de Mateus, unanimemente entre os estudiosos, afirma-se que foi Mateus o apóstolo, o discípulo, e que ele não foi, claro, o primeiro evangelho a ser escrito. Que possivelmente o primeiro evangelho a ser escrito foi Marcos. E que Mateus ele está didaticamente posto como o primeiro evangelho exatamente por causa do seu objetivo, por causa do alvo que Mateus tinha quando ele quis registrar a vida e a obra de Jesus. Ora, Mateus era um judeu que está ali por volta do ano 80, mais ou menos, ou antes disso um pouco, pastoreando, e ele vai registrar a vida e a obra de Jesus Cristo. E ele tinha um alvo, ele tinha um público primeiro, ele tinha um leitor primitivo, a sua primeira plateia a receber o seu texto. Então, ninguém que escreve algo para alguém escreve a esmo. Tem um objetivo nisso. E a gente sabe que o objetivo de Mateus era mostrar, a partir da vida e da obra de Jesus, que Jesus Cristo, aquele rapaz da Galileia, aquele carpinteiro, filho de José e Maria, ele é o Messias. Ele é o cumprimento dos pais, dos profetas, da lei, de todo o Antigo Testamento. E todo o AT, toda a Antiga Aliança aponta para Jesus e tem o seu cumprimento ali. É por isso que ele é o primeiro livro do Novo Testamento, exatamente porque, perceba que coisa incrível, porque ele faz essa transição, essa demonstração literária de duas alianças. Ele mostra como a Antiga Aliança vem se cumprir, ter o seu cumprimento, o seu ápice, no nascimento de Jesus, aonde se inicia, onde se inaugura o reino na vinda do Messias. É por isso, por exemplo, que você vai ver duas características no Evangelho de Mateus. A primeira delas, a sua genealogia. Vocês já viram isso? A genealogia de Mateus remonta a origem de Jesus, curiosamente, a Abraão, que é pai de Israel, mostrando, portanto, que Jesus Cristo é descendente de Abraão, ele é o cabeça do novo Israel. E, em segundo lugar, você vai ver que o Evangelho de Mateus vai estar continuamente dizendo para que se cumprisse o que disse o profeta, ou para que se cumprisse o que foi escrito, mostrando que aquilo que está registrado por ele é um cumprimento, é o desabrochar daquilo que foi prometido e anunciado na Antiga Aliança, mostrando que Jesus Cristo é aquele que foi prometido pelos profetas, pelos patriarcas e pela lei. O que é interessante notar também, por exemplo, é que, diferentemente de Lucas ou de Marcos, por exemplo, Marcos, quando vai escrever algum termo em aramaico, ele traduz para o grego, porque o público-alvo de Marcos eram os romanos, de Lucas, os gentios em geral. Então, você vai ver que e Mateus não. Mateus não tem facilidade em falar sobre Abraão, em falar sobre as leis, sobre o templo, porque o seu público primeiro era esse povo que esperava o Messias, e Mateus está fazendo isso. Você vai ver, então, que Mateus vai dividir o seu livro de maneira muito proposital em 5 discursos, mostrando essa relação entre Cristo, que é o verdadeiro Moisés, ou o cumprimento para aquele ou para quem Moisés apontava. E Jesus, aqui no capítulo 18, para a gente não perder tempo, ele vai encerrar o seu 4º discurso e vai iniciar o 5º e último bloco do Evangelho de Mateus,
porque Mateus está querendo fazer de maneira proposital um link com os 5 livros de Moisés, que era o principal personagem para o judeu, mostrando que Cristo é superior a ele. Então ele vai vir mostrando Cristo em 5 blocos de diferentes demonstrações da sua revelação. Por isso que você precisa prestar atenção quando lê Mateus, que não é um registro cronológico da vida de Jesus. Por isso que não se encaixa perfeitamente na categoria de biografia de fato, porque não conta a história cronológica. Mateus não tem esse desejo de botar uma história exatamente depois da outra. Você vai perceber que tem histórias que postas depois de algum parágrafo em Mateus, que em Lucas já é posto depois de outro parágrafo. Por exemplo, você vai perceber aqui, em Lucas, que a história do jovem rico é próximo à história de Zaqueu. Por quê? Porque a história do jovem rico, qual é a gente vai ver aqui, que é mudar a perspectiva da fonte da salvação para o judeu, que estava esperando o sinal da salvação como bênção material. E Jesus vai dizer que, como é impossível o rico herdar o reino dos céus. Mas aí ele vai dizer, mas aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus. E no Evangelho de Lucas, você vai ver logo depois ele contar a história de quem? De Zaqueu, que era um homem rico e que entra no reino dos céus, mostrando exatamente esse fato curioso de que Jesus é aquele que põe quem ele quer dentro do reino. Mateus não. Mateus vai sair do rico para falar das parábolas do pagamento, enfim. O que eu quero dizer é que os blocos de discursos não são equivalentes a períodos cronológicos, mas com objetivos literários. E você vai perceber que ele tem um objetivo aqui nesse capítulo 19. Os irmãos estão me acompanhando aqui, sim ou não? Amém, né? Perfeito. Beleza. Então perceba bem, eu vou ler aqui a primeira perícope, o primeiro bloco de versículos do capítulo 19, que vai exatamente falar, como o Rogério foi claro aí, sobre divórcio. E ele vai dizer o seguinte: aconteceu que, concluindo Jesus essas palavras, partiu da Galileia, dirigindo-se para a região da Judéia, no outro lado do Jordão. Só lembrando, então, que quando ele diz que aconteceu que, concluindo Jesus essas palavras, não é que depois de Jesus contar a parábola, ele foi embora. Não. É que após Mateus, ter terminado esse bloco de anotações, esse último discurso de Jesus, eu vou entrar agora nesse próximo. E como começa esse próximo? Esse próximo começa a partir do momento em que Jesus foi embora da Galileia para a Judéia. E ele vai dizer: e grandes multidões seguiam, e todos eram curados ali. Olha que coisa incrível, viu? Jesus vai para uma região onde ele vai provocando e deliberando o bem como sinal do reino de Deus, mas alguns fariseus também chegaram até ele. E qual era o objetivo dos fariseus? Era prová-lo e questionar Jesus, com o intuito de pôr Jesus em contraposição com Moisés. Lembra do objetivo geral de Mateus? Mostrar Cristo como superior ao AT e a todos os personagens dele. Então, os fariseus se aproximam de Jesus e quer colocá-lo em oposição a Moisés. Ele vai dizer: é lícito o marido se divorciar da esposa por qualquer motivo? Eles estão se referindo ao capítulo 24 de Deuteronômio, que é uma reedição da lei, que é uma confirmação da lei, né, que vai ser para aqueles judeus que vão entrar ali na Terra Prometida, e vai falar desse direito de dignidade da mulher. E ele vai dizer, então quer dizer, então, Jesus, que é lícito o marido divorciar a sua esposa por qualquer motivo? Aí Jesus explicou: não tendes lido, ou seja, está escrito isso, que no princípio o Criador fez homem e mulher e os instruiu. Por esse motivo, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Sendo assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. E, portanto, o que Deus uniu, não separe o ser humano. Mas aí eles replicaram dizendo: então, por qual razão mandou Moisés dar certidão de divórcio, dar um documento de divórcio à mulher e abandoná-la? Olha como eles eram cruéis. Você está aqui se apresentando como o Messias, o Cristo. Mateus está para o seu público mostrando que ele é a encarnação, o Emanuel,
o Deus em carne, mas como agora esse que está vindo como o próprio Deus está entrando em contradição com o que ele mesmo revela a Moisés, o seu servo, é isso? Então Moisés errou ao escrever lá, Jesus. Aí Jesus diz, não, de jeito nenhum. Jesus declarou, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos concedeu separar-se das vossas mulheres, mas não tem sido assim desde o princípio. Ou seja, teve que haver um motivo temporal, sociocultural e particular para que, na história da redenção, Deus interviesse a partir da sua revelação e criasse um parênteses por um motivo. Aí Jesus vai dizer, por causa da dureza do vosso coração, por causa do pecado. E aí no versículo 9, eu, porém, vos afirmo, todo aquele que se divorciar da sua esposa, a não ser por imoralidade sexual, na sua Bíblia pode estar por fornicação, mas o termo é porneia em grego, que é aquilo que envolve tudo que está no aspecto de ter prazer para além do casamento. Qualquer coisa, desde adultério mesmo, tudo. Porneia envolve tudo o que quer estar relacionado com você dar o seu prazer a quem não é o seu marido ou a sua esposa. Enfim, ele vai dizer, então, a não ser por isso, se você se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Olha só, vamos dar uma pausa aqui. Qual era o problema deles, então? Eles interpretaram a lei do seguinte modo. Bem, o que Moisés está dizendo, então, é que se a mulher não corresponder às minhas expectativas enquanto homem, eu posso, olha só, eu sou autorizado por Deus, eu não vou estar pecando. Eu vou estar pecando se eu fizer o quê? Jogá-la para fora de casa. Aí é pecado. Mas, se eu fizer um registro formal, se eu apresentar um documento de divórcio, tendo os sacerdotes, tendo a sociedade como testemunha, eu posso me divorciar dessa mulher e vou estar em paz diante de Deus e dos homens. É isso que Moisés queria dizer. Então, olha só que coisa incrível. A partir daí, muita mulher da antiga aliança era posta ao escárnio social por qualquer motivo. Elas eram abandonadas simplesmente por não satisfazerem os maridos, por exemplo, na comida. Essa mulher não atendeu as minhas expectativas nas comidas das festas especiais dos judeus, então, carta de divórcio. Mas não era isso ao que Moisés estava se referindo, diz Jesus. Que quando Jesus diz assim, eu, porém, vos afirmo, a gente sabe que ele não está corrigindo Moisés. Ele está corrigindo as interpretações equivocadas que partiram daqueles que liam Moisés. Ele está dizendo que Moisés está fazendo tentando pôr um limite naquilo que o pecado causou, no que era a vontade de Deus desde o início. Porque desde o início era que o homem se unisse a uma só mulher e vivesse com ela para sempre. Mas como vocês estão tratando mulher como objeto, eu vou regulamentar isso aqui. Eu vou ter que pôr uma lei aqui. Não pode ser de qualquer jeito. É somente, aí Jesus vai lembrar eles, o contexto de Deuteronômio. É somente por causa de adultério, de imoralidade sexual. Percebam o que Jesus quer dizer aqui, viu, irmãos? E aí eu vou abrir aqui para vocês falarem sobre isso aqui. Mas olha só. Se você se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Versículo 10. Então os discípulos consideraram. Se estes são os termos para o marido e sua esposa, não é vantagem casar. Por que será que os discípulos entraram nessa crise, irmãos? Já pararam para pensar nisso? Olha só o que eles disseram. E não era para eles concordarem com Jesus, mas eles disseram assim, bem, se esses são os termos para o marido se juntar à sua mulher, o homem e a mulher viverem juntos, então não é vantagem casar. Mas Jesus respondeu, olha só, aí ele vai entrar aqui em outro assunto aqui, que é um tema também para a gente conversar. Nem todos conseguem aceitar essas palavras, somente aqueles a quem tal capacidade é dada.
pois há eunucos que nasceram assim do ventre de suas mães. Outros foram privados de seus órgãos reprodutores pelos homens. Há outros ainda que a si mesmos se fizeram celibatários por causa do reino dos céus. Quem for capaz de aceitar esse conceito, que o receba. Bem, a gente pode conversar sobre essa questão de, de se conservar eunuco, né, na linguagem bíblica. Em muitos casos, eu conheço gente que, por exemplo, eles são jovens aqui da minha igreja. Eles vieram de uma vida de prática homossexual e a fraqueza deles ainda é ter algum tipo de atração por homens. E para que eles não vivam em pecado, a luta deles é contra essa prática, eles preferem viver de maneira celibatária. Por quê? Porque eles entenderam que eles não têm prazer com mulheres e para eles não viverem na prática do pecado, eles preferem viver sozinhos. Mas só que o que Jesus quer abordar aqui não é isso, necessariamente. O que Jesus quer abordar aqui, o ponto alto desse texto, por incrível que pareça, é o que os discípulos exclamaram, dizendo: ué, então se esses são os termos da lei, não vale a pena se casar com a mulher. Por que eles disseram isso? E aqui eles vão dar a interpretação do que para Jesus, olha só, do que para Jesus, ou até onde para Jesus é permitido o divórcio. Vocês lembram daquele relato de Jesus, de João, na verdade, que quem for expor João aí vai falar disso, no capítulo 8, da mulher adúltera, vocês lembram? Muitos, inclusive o J. Carson, nem comenta esse texto, porque ele diz que foi um acréscimo. Mas não muda em nada na teologia por inteiro de João. O que eu quero afirmar para vocês aqui é que por que levaram aquela mulher para o meio da multidão, vocês lembram? Porque ela foi pega, em flagrante adultério. Para o judeu, qual era a consequência de quem adulterava? Quem pode liberar o microfone aí e falar? Para o judeu, qual era a pena para quem adulterava? Segundo o texto de João, capítulo 8. Apedrejamento? O que Jesus está dizendo? Qual é a interpretação de Jesus aqui para o divórcio, irmãos? O único motivo para lhe dar a legalidade para se separar da sua mulher é a morte. Porque ninguém que se divorcia e se declara divorciado por causa de um adultério permanece vivo. Estão me entendendo aqui? Então, o que Jesus quer dizer? Vocês lembram qual é a consequência para quem adultera? O judeu logo pensa, óbvio, apedrejamento. Aí Jesus vai dizer, é exatamente isso. A união entre o homem e a mulher, a consequência deles é até a morte. Por isso é que ele vai dizer, aquilo que Deus uniu, o homem não separa. Por que o homem não separa? Porque o homem não tem controle sobre a morte. Somente a morte separa o marido da mulher. Aí, qual é? Aí você me pergunta, mas tá tudo bem, pastor. Mas e qual é a relação, então, com a imoralidade sexual? Sabe qual é a relação? Vocês estudaram o capítulo 18, versículos 21 e 22. Lembra do que ensina lá? Perdão. Qual é? Exatamente. A carta no casamento só é uma, não é mais a do repúdio, mas a única carta que pode ser entregue no casamento é a do perdão, seja qual for o motivo. Se não for a morte que os separe, seja sempre o perdão que os une. Estão me entendendo aqui? Bem, vocês podem não concordar, mas essa aqui é a interpretação que a maioria dos comentaristas bíblicos dão, e eu concordo com ela. Por quê? Eu sou casado. Eu não sei como reagiria a um adultério. Eu não sei se eu me separaria.
Pode ser que sim, e eu usaria esse texto e o outro de Lucas que Jesus fala sobre isso. Usaria para o meu benefício dizer que eu não tenho culpa, porque eu fui traído, ok? Mas é como eu ouvi do pastor Oséias Santos, um dos maiores intérpretes das Escrituras aqui na Bahia, pastor da Igreja Batista da Morada. É um homem de Deus. O mestrado e doutorado dele é nessa linha de pesquisa em textos apocalípticos. E ele provando exegeticamente que anjo em Apocalipse, lá o anjo da igreja, não são os pastores, como a gente tradicionalmente interpreta. Só para vocês entenderem o que eu quero dizer. Ele provando exegeticamente que anjo ali é de fato um ser celestial. Por que eu citei o pastor Zézia aqui? Porque eu posso querer, a partir da minha cultura, a partir dos meus conceitos, a partir da minha cosmovisão ocidental de século XXI, tentar impor ao texto algumas pressuposições e algumas conclusões. Ô, Josemar, você tá me passando vergonha aqui, rapaz. Você tá mandando beijo à sua mãe aí ao vivo aí. Pelo menos você é crente, rapaz. Deixa eu falar em paz aqui. Então, perceba bem. O que a gente não pode é lançar sobre o texto as nossas pressuposições, nem sequer teológicas. O que a gente precisa é tirar as conclusões do texto. Óbvio, isso é claro, é princípio hermenêutico. Então, perceba, exegeticamente, é mais honesto eu ser duro nesse discurso e dizer que se a minha esposa me trair, eu preciso, ao invés de usar a carta de divórcio, que era prerrogativa de Moisés, eu usar 70 vezes 7, que é a prerrogativa de Jesus. Quantas vezes, pastor? 70 vezes 7. Jesus estava preocupado com o número? Óbvio que não. Porém, quem perdoa o mesmo pecado 420 vezes, né? 70 vezes 7, perdoa 421, 422. Não tem limite. Qual é o limite, pastor? A consequência do adultério. Qual é a consequência, pastor? Morte. Estão me entendendo aqui? Perfeito. O que Jesus, então, quer falar sobre casamento e divórcio? Sim. Pastor Felipe, um comentário em cima disso. Se aproxima muito do que Paulo ele vai falar em Efésios sobre o relacionamento do marido e da mulher como um espelho de Cristo e da igreja. Na aula dos investigadores, uma vez eu fiz um comentário sobre essa questão do paralelo entre o matrimônio como a relação Cristo e igreja, prefigurada no Antigo Testamento, no livro do profeta Oséias, como ele e Israel, né? E eu fiz um comentário que se Deus fosse personificado como uma imagem, como os deuses pagãos do Antigo Testamento, a gente costuma ver, né, os deuses do Antigo Testamento sendo representados com chifres grandes, né, que significavam proeminência, masculinidade, fertilidade. Uma vez eu comentei que Deus, o Jeová, seria o mais chifrudo de todos, porque ele é o Deus mais traído. Ele é o Deus cujo relacionamento com Israel, hoje com sua igreja, né? Porque toda vez que nós pecamos, nós quebramos o pacto com o noivo, né? Nós estamos manchando esse relacionamento, né? Então seria uma metáfora, né? É claro que isso foi num tom de brincadeira e eu fiz isso na aula dos investigadores, não faria isso num púlpito, porque algumas pessoas iam se escandalizar, né? Meu Mas, irmão, duas sim. coisas interessantes que você afirmou aí. Para a gente que está vivendo em um tempo de relativismo, pós-modernidade, esse é um assunto banal. Sim. Mas você imagina os primeiros leitores de Oséias fazendo uma relação em que o povo se parece com a prostituta voltando para casa do marido traído, e Oséias dizendo, assim é Jeová, Yahvé com vocês. Irmão, esse Oséias aí não ia ser convidado para nenhum congresso de juventude aqui na minha igreja. Eu ia convidar um homem desse para falar aqui, entende? E possivelmente, Mateus está olhando para Paulo. Ele viveu, obviamente, antes de Paulo no sentido do ministério.
Paulo já faz parte do início de uma segunda geração, não é? Porque ele já é convertido depois do Cristo ressurreto. Mas a carta aos Efésios foi escrita na prisão antes dos anos 70, porque Paulo não registra a queda de Jerusalém. Já Mateus faz relação em Jesus dizer que vai derrubar o templo. Lembra lá? Então, Mateus, o registro de Mateus. Tá dando spoiler aí, pô. A gente tá no, Então, 19 ainda, tá no 24. Vai chegar lá. Graças a Deus eu estou no 19, porque para mim o 24 é o capítulo mais difícil de Mateus. Misericórdia. Mas fica aí uma dica aí para quem for ministrar o Sermão de Jesus de R6 Pro, top, sobre o capítulo 24. Perfeito. Mas olha só. Então, Mateus, quando registra, ele está olhando para trás. E Paulo já escreveu a carta aos Efésios. Vocês estão me entendendo? Sim. Então, certamente, o que Mateus está querendo relacionar aqui tem tudo a ver com o que Paulo cria e ensinava. Qual foi a consequência do casamento entre Jesus e a sua igreja? A morte. Como o marido deve amar a igreja, como Cristo amou a sua igreja. E como é que Cristo ama a igreja, pastor? É só você ser muito sincero, olhar para dentro do seu coração e perceber como é que Jesus ama você. Se você não dá motivo o tempo inteiro dele te dar carta de repúdio, se você o tempo inteiro não adultera seu pensamento, suas motivações, suas inclinações. Se Cristo usasse Moisés contra você, você já estava apedrejado. Mas Cristo usa a si mesmo, no capítulo 18, contra nós. E o que ele usa contra nós é o perdão. Por que contra? Porque o nosso coração caído, a nossa natureza pecaminosa, é sempre tentando empurrar Jesus para longe. E a graça de Cristo é sempre trazendo a gente para perto. Estão me entendendo aqui? Como é a dinâmica do casamento? Sim. Mano, e quando a gente compreende isso, o casamento fica leve. Sabe por quê? Porque a gente já vai sempre para um novo dia. Porque Tozer ou Chatterton? Desculpa, eu esqueci o autor, mas ele disse assim, ó. O casamento é uma guerra cuja batalha enfrentamos todos os dias e que nenhum homem de verdade lhe é permitido abandoná-la. Casamento é uma guerra cuja batalha enfrentamos e que nenhum homem de verdade é lhe permitido abandonar. Homem de verdade não abandona casamento. Pastor, mas você está sendo muito cruel, radical, você não sabe. Bem, aí eu também não estou entrando na questão de que se você é agredida, por exemplo, em casa, se você deve denunciar. Eu penso que é óbvio isso. Isso é óbvio. Seu marido ser punido pela justiça, ser corrigido pelo Estado, como um braço de disciplina do Senhor, é, inclusive, cuidado com ele, para ele não continuar sendo quem ele é. Entende? Então, a gente não vai expandir aqui, porque o assunto ia ficar nesse. Então, se você é agredida, óbvio que você precisa tomar atitude com relação a isso. Mas o que eu estou dizendo é, pastor, tem motivo em Jesus para eu assinar um documento e botar minha esposa para fora de casa? Tem. O SAF, aqui em Ilhéus é o SAF, né? Que é o sistema de funerária. É a morte, irmão. Acabou. O que passar disso é 70 vezes 7. Sempre. Amém ou não? Por isso que os discípulos disseram que é melhor ficar sozinho, né? Porque é melhor ficar só do que perdoar. Por que Pedro falou 7 vezes? Porque o ímpio perdoava uma. O prosélito perdoava 2. E o judeu perdoava 3. Ele multiplica e acrescenta uma. Isso era uma linguagem judaica normal. Recebeu 30 varadas mais uma. Lembra que acontece isso? É uma linguagem normal. Ele dobra e acrescenta uma para dizer, ó, aí, Jesus, como eu sou batista mesmo, calvinista reformado, eu dobro e acrescento. Aí Jesus, você é um bobo. É 70 vezes 7. É 7 elevado a décima. 10 é o número da criação, né? Daquilo que é completo. Não da perfeição, que é o 7, mas aquilo que é criado perfeitamente. Como o casamento foi.
Estão me entendendo aqui, sim ou não? Perfeitamente. Aí, olha só agora. Hum, Pastor Felipe, oi. eu tenho uma pergunta para fazer para o senhor. Eu acredito que seja uma pergunta-chave, né, dessa passagem, né, que acho que muitos compartilham da mesma dúvida. O senhor falou no início da sua fala que existem correntes de interpretação, né, sobre Sim. esse texto, e algumas delas são mais extremistas, eu vou colocar a palavra com Uhum. aspas, né? Algumas são mais suaves, inclusive dentro até da teologia reformada, tem Uhum. pastores que colocam como a imoralidade sexual, ou seja, a porneia, e aí tem um Uhum. grande debate entre a diferença de porneia e morcheia, né? Eu lembro que o Sim. pastor Paulo Júnior, por exemplo, é um grande defensor dessa ideia do não, nunca, mesmo que aconteça qualquer coisa, você não pode se Ele é divorciar. contrário, sim. Já, por exemplo, tem pastores como Augusto Nicodemos que fala, se por imoralidade sexual, é claro que o primeiro caminho é o perdão, mas se você se divorciar, esse é o único quesito que lhe dá a permissão. A pergunta que Aham. vai de fato, é óbvio que o caminho do cristão ele sempre deve ser trilhado pelo perdão. Isso a gente vê no capítulo anterior, no Uhum. decorrer do livro de Mateus, em que Cristo morre perdoando os pecados, e no final de toda a Bíblia, que Uhum. o perdão ele vai até o livro de Apocalipse. Mas Uhum. se por acaso, em duas situações. Primeiro, se eu tenho uma suposição, uma esposa e ela me traiu e eu quero me divorciar. Se isso é errado biblicamente, assim, eu sei que é errado por não haver perdão, mas se a pessoa estaria em pecado o resto da vida dela se se casasse novamente, ou se numa segunda situação a pessoa for repudiada. Por exemplo, eu sou casado, minha mulher abandona, não quer mais saber de Paulo comigo, fala isso. eu estou livre para casar novamente ou ainda estou preso a essa mulher? Então, são duas perguntas. Eu acredito que seja a pergunta de muitas pessoas que nos assistem também. Então, eu gostaria que o senhor falasse sobre essas duas Tá. questões. Perceba bem. A primeira delas, eu sou um leitor e um ouvinte assíduo do Dr. Augusto Nicodemo. E compartilho pelo menos 98% daquilo que ele afirma. Eu concordo com ele. Porém, quando ele diz que, obviamente, que o primeiro requisito é o perdão, e depois disso você tem a oportunidade, a pergunta é: você já conseguiu perdoar as 490 vezes ou você ainda está na 15ª? Vamos supor. Ou seja, será que realmente já foi até o limite do perdão? Ou você perdoou uma vez e disse, eu já perdoei. Então, entendeu aqui qual é o argumento dele, dessa linha? Eu perdoei uma vez, já mostrei que eu perdoei. Então, agora eu estou livre para poder me separar. Tudo bem. Mas o que eu compreendo? Por que quem é... Agora é que eu vou dar o meu ponto de vista. Por que eu compreendo que quem abandona o lar e quem adultera dá a possibilidade do outro de ter um novo casamento? Por causa da progressividade da revelação com relação à relação que o Novo Testamento faz entre Cristo e a igreja. Por que uma nova aliança é feita? Porque a antiga aliança não vale mais, foi morta, né? Quem adultera já matou o outro dentro de si, já quebrou a aliança. Quem abandona o lar já cometeu assassínio, já cometeu assassinato nas motivações do seu coração. Para quem adultera e para quem abandona o lar, o outro já não existe mais. Portanto, assim como Cristo disse que quem olhar ou quem desejar já cometeu adultério, porque agora não é aquilo que eu faço mais à vista dos outros, mas é o que está no coração, quem adultera e quem abandona o lar, no coração já matou. Entende? O outro já morreu para mim, eu já quebrei a aliança. Eu já desfiz a aliança. Então não tem mais aliança para o outro. O outro já não está mais preso à aliança. Eu estou, porque quem quebrou foi eu. Mas o outro que foi traído e o outro que foi abandonado, foi retirada dele a possibilidade de manter a aliança viva, porque ele foi assassinado por alguém no coração. Tá me entendendo? Então, no final das contas, como pastor, e aqui é uma palavra mais pastoral,
uma teologia mais pastoral, é que cada caso é um caso. Entende? E a segunda coisa é, só sabe aonde dói o calo no pé de quem aperta. Entendeu? Então, eu penso que esse é um assunto muito delicado. Porque você teorizar ou teologizar para quem já sofreu na pele, cara, esse é um assunto que eu preciso tirar os sapatos e entrar descalço, porque aqui é Terra Santa. Entende o que eu quero dizer? É um assunto que você está lidando diretamente com o coração de alguém. Tá entendendo? Não é uma questão só de dogmatizar. É uma questão de ser leal com a exegese, mas na exegese ser também leal com as possibilidades de aplicação, que é o que a gente está fazendo aqui. Como é que a gente aplica? A gente pega faz a exegese do texto, correlaciona com os textos e dá essa correlação, aí a gente tira aplicações para a vida que esteja dentro do todo da Bíblia e do particular do texto. Do todo da Bíblia, aquele que adultera no coração, aquele que deseja no coração, já adulterou. E se adulterou, é apedrejado. Se é apedrejado, morreu. Se morreu, quebrou a aliança, liberou o próximo. Entendeu aqui o que eu quero dizer? Os irmãos estão me entendendo aqui, não? Deixa eu ver. Moura, Fernanda, Eliabes, Rayane, Graziele, o S está entre duas vogais. Então eu julgo ser Graziele, Maele, Marlene, Anabel. Meu Deus do céu, as mulheres humilhando os homens aqui, velho. As mulheres hoje estão em peso aqui hoje, viu? Cara, Já só se tem reuniram tudinho hoje, só cara. tem 3 homens e um seminarista. Só tem de Deixa eu te homem perguntar, eu, então. Rafael, Rogério e o seminarista Josemar. O resto é tudo mulher, cara. Já pensasse? Agora, você vê que tem gente que ainda que diz que teologia não é coisa de mulher, hein? Rapaz, Tá doido? é complicado isso E aí. pastor? Rapidinho, eu vou só pedir um negócio. Esse negócio da câmera, mas tudo bem, né? Porque a gente tá tudo feio, mal arrumado. Tá. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Eu ia falar mais uma pergunta meio que uma afirmação. Porque as pessoas, eu estava conversando esses dias com as amigas em relação a esse assunto do divórcio. Que a gente tem essa imagem do perdão. Toda pessoa me imagina que quando é perdão é que tem que ficar junto, né? Tava conversando até com minha prima agora, que, por exemplo, eu não perdoo. Mas o perdoar não quer dizer que você vai ficar junto com aquela pessoa, mas que você perdoar a atitude dela. Eu acho assim, bom, na minha opinião, né? Claro que você pode insistir no casamento porque Deus restaura. É uma coisa difícil, eu não posso dizer porque eu não passei, eu não sou casada, mas quem passa que sabe, que nem o pastor Felipe falou, mas que é diferente você perdoar e continuar com aquela pessoa. Tá certo, pastor, a gente ter esses pensamentos? Olha só. Sim e não. Por que sim e não? Daqui a pouco você fala, Josimar. Ainda bem que você se comportou e vestiu uma camisa, mas vamos lá. Ó. Por que sim e não? Porque, olha só. Qual é a principal característica do fundamento? A principal característica ou o fundamento do casamento? É ser uma só carne. Sim? Então, não tem como você... No casamento, o relacionamento é singular. Porque você só perdoa para continuar casado. Porque o perdão e não continuar casado eu compreendi a atitude, mas eu não perdoo no sentido de preservar o casamento. Eu separei. Então, tipo, não teve o perdão para continuar casado. Então, não faz sentido no casamento. Porque o fundamento do casamento é unir-se para tornar-se um só. Então, se você perdoou, porque você está dizendo que quer continuar sendo um só com aquela pessoa. O que é diferente nos relacionamentos interpessoais. Que perdoar não tem a ver realmente com você continuar confiando, por exemplo. Ou você continuar saindo para tomar sorvete, por exemplo. Não tem nada a ver. Perdoar nas relações interpessoais tem mais a ver comigo mesmo do que com o outro. Entende? Tem mais a ver com a minha postura em relação a quem eu perdoo
que é liberá-lo do coração, liberá-lo da mágoa, da vingança, da ira, tem mais a ver comigo do que com o outro. Então, eu não preciso realmente, se eu, Josemar, rouba a minha casa, eu digo que eu perdoo. Mas isso não quer dizer que eu vou voltar a confiar nele. Pode ser que sim. Agora, no casamento, os parâmetros mudam. Porque, perceba, inclusive na tipologia, você não vai ver Jesus comparando Jesus. Você não vai ver, perdão, Paulo comparando a aliança entre Jesus e a igreja com primo e prima, tem de pai e filho, mas é com marido e mulher. Os parâmetros são outros. Então, quando você perdoar no casamento, você está dizendo que você quer permanecer na aliança. Eu não sei se eu me fiz entendido, Ryan. Pode liberar seu microfone aí? Entendi sim. Tá. Entendi o ponto de vista. Você não precisa concordar, obviamente. O que eu estou dizendo é que, dentro dos parâmetros do casamento, o perdão reafirma a condição de permanecer unidos em uma só carne, entende? Então você não pode permanecer unidos, cada um no seu lado. Uhum. Dentro Caso disso aí, particular do casamento. só para não entrar em Sim. outro assunto, nem em outra pergunta, é só um Sim. comentário dentro do parâmetro do casamento, né? Dentro disso aí, da sua resposta. Porque se o nosso relacionamento com Deus também o matrimônio aponta para esse relacionamento, não faz sentido Deus nos perdoar e nos lançar no inferno. Né? Se Deus perdoa é porque Ele quer que a gente more no céu com Ele. Então, assim, se eu perdoo meu cônjuge, é porque eu quero que ele continue morando comigo, eu não perdoo ele para ele ir embora, né? Então, só pensando assim nesse raciocínio. Mas vamos lá, Josimar, contigo aí. Não, peraí, que agora eu quero completar também. Então vai. E outra coisa, vixe, a gente pegou a Rayane aqui agora, hoje ela foi o alvo. Isso também não quer dizer que eu não tenha... Eu também não vou comentar mais nada depois dessa. Não, por favor. Mas isso não Tô brincando, tô brincando. A obrigação evangélica, no sentido de evangelho, de dar ao meu ex-inimigo, porque é ex, porque eu perdoei ele, tá me entendendo? A oportunidade dele tentar se refazer comigo. Porque para o crente não tem esse negócio de eu perdoei, mas é ele lá e eu cá. Não. O crente, a graça vai humilhar a Rayane mesmo, não tem esse negócio não. A graça vai dizer que perdoou, tudo bem. Passa 2 meses magoado, emburradinho aí, tudo bem. Mas depois oportuniza ele a reconstruir com você o relacionamento. Vai lavar os pés dele de novo. Quantas vezes, Jesus? Não interessa às vezes não. Vai lá e lava os pés. Porque você não foi chamada para dizer ou estabelecer parâmetros de relacionamento. Você foi chamada para ser escrava dele. Aí pegou. Não tem como. Se eu sou escravo do meu irmão, eu vou servi-lo. Não importa o que ele tenha feito comigo. Filemon vai ter que aceitar Onésimo. Tem esse negócio. Josimar, vá para a gente prosseguir aqui para o próximo bloco. Senão a gente vai sair daqui 11 horas da noite. E eu estou no ar-condicionado aqui, estou tranquilo. Tá certo, aí tá bom demais. Sabemos que, um exemplo, a lei, ela nos mostra, desvenda o pecado, né? O pecado. Uhum. Então, quando se fala em questão do adultério e de perdoar, porque Paulo, em Romanos, ele fala sobre essa ilustração, né? No capítulo 7. Então, assim, sabemos que pecou, no caso, questão de prostituição, estaria livre. Só que Paulo, em Romanos, ele fala questão de... Porque só após a morte. Aí, após a morte, no caso, estaria livre porque a lei apontava isso. Isso. Então, um exemplo, adulterou, eu creio que estaria livre, mas, como o senhor está mostrando aí, não estaria, então? Não, eu creio que estaria, porque se você adulterou, a questão foi, o adultério é quando você traiu a sua esposa, certo? Sim. Quando você deu a outra mulher aquilo que era
particular da sua esposa. Você defraudou. Ou seja, você cometeu adultério. Para você, no seu coração, você fez aquilo que Jesus condenou. Quem olhar para outra mulher já cometeu adultério. Ou seja, se já cometeu adultério, apedrejamento. Se é apedrejado, você já morreu. Então, Carla já está livre dessa aliança, porque essa aliança aí já morreu. E a aliança, depois da morte, não vale mais nada. Entendeu? Então, para Carla, você está livre. Ela está livre para casar. Sim. Entendeu aqui? Vamos lá. Vamos seguir. Fernanda. Fernanda também está na Fernanda. fila. Vá, Fernanda. Libera a câmera, Fernanda, para a gente ver você. E o microfone. Microfone, Fernanda. Tá desligado. Foi mal, Pronto. gente. Boa noite. Aí, boa noite. Agora que eu me liguei. Então, a Rayane, né, fez uma pergunta muito coerente, que a resposta ficou um pouco contraditória. Eu nem conheço o irmão e já vim criar treta. Não, para dizer que assim, coisas complexas não dá para ser tratada de forma tão simples, né? Isso eu aprendi desde o começo da faculdade. E, assim, a gente tem os parâmetros bíblicos, a gente conhece com a verdade bíblica do casamento. Eu sou uma mulher, eu sou casada no papel, mas sou divorciada já tem acho que uns 2, 3 anos. Meu marido que me abandonou, meus amigos conhecem minha história. Eu perdoei, até tanto porque a questão, né, da consciência cristã, tal, até tentei relacionamento alguns meses depois, só que não foi possível. E, assim, eu não me sinto presa a isso, eu não me sinto errada, eu não me sinto errada de ter seguido a minha vida, né? Eu estava subjugada a uma escolha de uma pessoa, não foi uma escolha minha, né? Então, se nesse caso a mulher é abandonada pelo cara, Sim, o cara claro. não tem nenhum foi com Deus, com ela, o cara não ama a mulher ao ponto de se entregar, né, como Cristo ama a igreja. Então, por que a mulher, mesmo perdoando, ela tem que estar com o marido? Não, Eu perdoo não porque tem que eu não estar. quero levar comigo, né? Não, Paulo Mas disse. não tem que estar junto. Não, Paulo disse isso aí em 1 Coríntios, que você está livre se alguém te abandonar. Você não precisa nem perguntar qual é o endereço. Deixa ele ir. Deixa ele ir, você está livre. Entendeu? Não foi você que quebrou a aliança. Não foi você que assassinou alguém dentro de si. Não foi você. Você foi a vítima nessa questão, entendeu? Então, com certeza. Não se enquadra nessa questão, não. Pelo contrário, você se enquadra no exemplo que o Rogério perguntou sobre o abandono, né? Sobre o abandono do lar. Então, Sim. Com certeza. No caso, Que Deus... eu tenho que me sentir uma pessoa que não se compromete. Não, ele já te libertou faz tempo. Ele te libertou quando te abandonou, ele te deixou livre. Agora que você está livre de verdade, minha filha. Agora eu tô. Pois é, esse é um assunto que merecia, na verdade, um investigador todinho para ele, porque realmente é um assunto muito complexo. Por quê? Mas quem quiser falar, pode falar. A gente não tem problema nenhum de continuar o capítulo no Apóstolo uma aula. Pode tirar todas as dúvidas à vontade hoje, viu? Fique à vontade aí. Exatamente. É a mesma coisa quando a gente for falar sobre relacionamento em Efésios de pais e filhos. Cara, você tratar... Hoje eu pastoreio adolescentes. A grande maioria dos problemas dos adolescentes surgem por causa do relacionamento com seus pais. E eu tenho que impô-los a qualquer custo. Respeite a opinião dos seus pais. Eu não vou conseguir nunca isso. Então, com certeza, Fernanda, cada caso é um caso, isso é solo sagrado. Isso aí eu prefiro pedir que a graça seja o abre-alas, né? Que a graça seja a portadora da mensagem aí, e não eu, para cada caso. Então, olha só. Então, trouxeram-lhe algumas crianças. Mas perceba bem,
Porque o então aqui é proposital. Para Mateus, ele é um judeu. A responsabilidade, essa palavra de Mateus registrada aqui, é para salvaguardar os direitos das mulheres. A responsabilidade é sempre sobre os homens aqui para o judeu. Mateus agora inicia essa palavra, incluindo crianças aqui, também para mostrar que o relacionamento entre marido e mulher não tem consequências apenas desastrosas entre eles. Eles não se machucam apenas entre si. Entende? Eita, minha esposa! Amor! É minha mulher! Então, ele inclui crianças aí, dizendo Chega, gaguejou. Mas se eu ver essa mulher por 30 anos gaguejarei. Olha só. Então, perceba bem. Ele inclui crianças aí, primeiro, para fazer o link que sempre os autores neotestamentários vão fazer entre o casamento e Cristo. Como alianças, ele vai impor a criança, que faz essa transição de responsabilidades, dizendo, perceba, como a mesma responsabilidade que os pais devem ter com as crianças, é a responsabilidade que Jesus tem com a sua igreja. E é propositalmente que ele vai impor agora as crianças aqui nesse assunto. Parece que do nada acontece isso, né? Mas não é. Perceba que tem a ver com o assunto do casamento, criança. Mas por quê? Porque o casamento sempre aponta para o registro da aliança entre Cristo e a igreja. E aí ele vai dizer, para que ele se impusesse as mãos e orasse por elas. Os discípulos, contudo, os repreendiam. Perceba, irmãos. Perceba que coisa interessante aqui. Eu sempre gosto de falar isso. Quando a gente pensa nos discípulos de Jesus, a gente sempre pensa nos quadros, nos filmes, no cinema, entende? Aqueles tiozão barbudo com a sua túnica, sim ou não? Mas Pedro, os discípulos, quando entraram com Jesus em Jerusalém naquela festa, que Jesus diz, dai a César o que é de César, Jesus manda Pedro ir até o lago e pescar o peixe, para encontrar o imposto. Para pagar o imposto de quem? De Pedro e de Jesus, sim ou não? Só que eles estavam em 13 ali, 12 discípulos e Jesus. Só que aquele imposto era somente pago pelos maiores de idade naquela época. Entendeu? Que coisa incrível. Por que só Jesus e Pedro pagam imposto, se o imposto só maior de idade pagava? Jesus tinha por volta de 29 a 31 anos aí. Óbvio, porque só Jesus e Pedro era maior de idade. O que os estudiosos dizem é que provavelmente João, quando se converte, ou seja, quando Jesus o chama, ele tinha 16 anos. Era todo mundo muito jovem e novo convertido. Porque ainda que aqui estivesse caminhando da metade para o final do ministério de Jesus, eles iam ter no máximo 2 anos de crente, porque Jesus viveu 3 aqui. E 2 anos de crente é pouco ainda para você ter maturidade cristã. Eles estão, por isso é que a gente acha, perceba, que os discípulos eles só se converteram quando o Espírito Santo veio em Atos dos Apóstolos. Não, eles eram convertidos aqui. Jesus não ia escolher, não ia chamar um ímpio e deixá-lo ímpio para ser um apóstolo. É o próprio Cristo chamando. É o próprio Cristo atuando. Entende aqui o que eu quero dizer? Mas isso aqui é assunto para teologia sistemática. Mas o que eu quero dizer é que os discípulos ainda eram muito jovens na idade e na fé. Por isso que eles se escandalizam com a forma da prerrogativa do casamento e eles se escandalizam com a presença das crianças. Olha eles querendo repreender as crianças aqui. Porque criança e mulher, para o judeu, não participava nem de IBGE. Lembra dos registros da multiplicação dos pães e dos peixes? Fora mulheres e crianças. Por quê? Só se contava homem que importava. Estão me entendendo aqui? As crianças se aproximam de Jesus e eles, por serem judeus nativos, novos convertidos ao Cristo na nova aliança, mas a consciência, a cultura, a cosmovisão ainda é de judeu. Entende? Porque Mateus, apesar de aqui estar no final da sua vida, do registro, mas no fato contado,
ele era ainda alguém jovem que estava iniciando uma profissão de publicano. Estão me entendendo aqui? Novo convertido. Então, eles se escandalizam com isso. Como é que o Messias, o Salvador, vai deixar a criança se aproximar dele? Não, bota todo mundo para correr, bora. Meu pai dizia, onde o homem está, menino e cachorro não fica não. Bora, chispa, todo mundo. Aí Jesus vai dizer o quê? Jesus ordenou. Deixar vir a mim as criancinhas, ou os pequeninos, ou as crianças. Não os impeçais, pois o reino dos céus pertence aos que se tornam semelhantes a elas. Essa tradução da King James atualizada, ele usa os textos majoritários com a tradução dinâmica. Bem, é um assunto também para manuscritologia, mas o que eu quero dizer é que essa tradução é a que mais se aproxima dos originais mais antigos. Então, não é porque o reino do céu é das crianças, não. A tradução é porque o reino dos céus é quem se assemelha às crianças. Por quê? Percebe? Lá no capítulo 18, a quem Jesus vai comparar o maior no reino dos céus? Ele compara com as crianças. Por que com as crianças? E por que se assemelham as crianças àqueles que vão herdar o reino dos céus? É muito óbvio. Porque as crianças, elas são totalmente dependentes de alguém para lhes dar vida. Se eu deixar o meu filho, João, de 2 anos, no meio da rua, ele não volta para casa. Ele não se alimenta. Entende? Ele não bebe água. Por que Mateus está usando isso? Lembra do capítulo 5 do Sermão da Montanha? Quem é a primeira bem-aventurança, que é o fundamento de todo o Sermão da Montanha, que é o pobre de espírito, que é o mendigo que declara falência espiritualmente, ou seja, mendigo, falido, mulher, criança. Ou seja, nenhum desses 4 pode, para o judeu, ter mérito para se aproximar de Jeová. Jesus pega os 4 e diz, vocês precisam ser como eles. Assemelhem-se como... Então, alguém tem alguma pergunta? Porque é o seguinte, galera, o que Mateus está fazendo aqui, a gente tem que separar a interpretação bíblica em 2 contextos, tá? O contexto imediato. Qual é o contexto imediato? É o objetivo de Mateus para os seus primeiros leitores, certo? Então, aqui são cristãos da 2ª geração, que já passaram pela queda de Jerusalém, pela diáspora e tudo mais. Por isso é que Mateus tem um propósito de colocar cada texto em cada lugar, porque ele tem uma construção para fazer. E o segundo é o contexto histórico. Qual é o contexto histórico? Ou seja, o que Jesus quis dizer para aqueles seus primeiros ouvintes? Vocês estão me entendendo? Então, primeiro, a gente tem que entender o que Jesus quis dizer naquela ocasião, para a gente entender o porquê Mateus registra aquilo para o seu público. Percebe que é uma crescente. Então, olha só. Jesus vem de uma situação em que ele impõe sobre aqueles que querem usar a lei como regra de fé e prática para as suas pressuposições cotidianas. Jesus impõe a graça, já vindo desde o capítulo 18. E aí ele vai, olha só, ele vai fechar a sua pressuposição de relacionamento com Deus a partir da graça, dos versículos 13, 14 e 15, para depois ele dizer a consequência disso, lá no Jovem Rico. Você vai ver que é graça o tempo inteiro. É por isso que ele vai dizer que ninguém pode entrar no reino do céu se não se assemelhar a uma criança. Por quê? Porque a criança não tem condições em si mesmo de ter mérito no lugar. Segundo lugar, a criança, bem diferente do adulto, já não tinha criado dentro de si barreiras religiosas que impunham a si mesmo condições
meritocráticas de se auto-justificar diante de Deus. Entende aqui? O fariseu não. O fariseu já tinha vivido tanto, já tinha imposto tanto a lei sobre os outros, que eles se achavam justificáveis diante de Deus. A criança não sabe nem o que é isso. E eu acho isso incrível, gente. Porque o que Jesus está dizendo aqui é que a salvação pertence exclusivamente a Deus. Como alguém já disse, lá no céu a gente vai ter 3 grandes surpresas. A primeira surpresa, a gente vai olhar e vai dizer, meu Deus, cadê ele? Ele não está aqui, porque vai ter muita gente que a gente acha que está no céu, mas vai para o inferno. A segunda grande surpresa, você vai se escandalizar e vai dizer, meu Deus, ele está aqui? Porque vai ter gente que você julga a vida inteira dizendo que vai para o inferno e ela vai chegar no céu primeiro que você. E o terceiro grande susto é você se tocar e dizer, meu Deus, eu estou aqui? Porque se você for muito sincero e olhar para si mesmo, você vai ter que confessar que muitas vezes na sua vida você não se assemelha com a criança. Você, na verdade, é o fariseu que quer tirar Jesus e pôr Moisés. Que se escandaliza sempre com o erro dos outros e justifica sempre os seus erros, porque você teve motivo para, enquanto o outro precisa ser punido. Mas Jesus está querendo comparar aquele que entra com uma criança, que precisa sempre que alguém lhe pegue pela mão para lhe colocar lá. Aqui é o fundamento do Evangelho. Você só entra no céu se alguém lhe colocar lá. Como a Santa Baquita disse o seguinte, uma piedosa dos séculos passados, que ela vai chegar no céu, na porta do céu, com 2 grandes malas. E ela baterá na porta, e quando São Pedro atender, ela vai entregar a primeira mala pesada, e vai dizer, Pedro, aqui estão os meus pecados. E quando São Pedro abrir a mala, que vê os grandes pecados dela, vai pegar na maçaneta, e então ela baterá na porta, e colocará a segunda mala, muito mais pesada, e dirá, São Pedro, aqui está a segunda mala, que são a justiça e os méritos de Cristo. Eu quero lhe dizer que eu fico. Porque ela entendia que ela não ia entrar no céu por causa de si mesma, mas ela iria entrar no céu porque alguém colocaria ela lá. Se você não for como criança e precisar que alguém lhe coloque lá, você vai continuar sendo o fariseu que tenta viver justificando os seus, mas punindo os outros. Espero ter confundido mais os irmãos, porque esse é o papel do teólogo. Eu preciso confundi-lo mais para você ler mais, entende? Eu preciso criar mais dúvidas em você para você ler mais e questionar mais. Então, Rogério, a gente se vê na próxima terça. Perfeito. Confusão criada com sucesso, viu? Então, os investigadores da Bíblia estão aí para isso. Quanto mais a gente cava, mais terra a gente encontra. A Bíblia é um buraco que não tem fim. A gente cava e nunca se sacia. Por isso que ela mesma se autodenomina como perene manancial, né? Nunca vai parar. Exatamente. Agora, irmãos, eu quero fazer um pedido aos irmãos. Os irmãos compadeçam-se de mim e me sigam lá no Instagram, PRFE Hora. Tá bom? Para quem não conseguiu escutar, o link está aqui debaixo desse vídeo. Então, vai aqui no link do vídeo, vai estar o link para o Instagram do Pastor Felipe, onde você pode acompanhar todo o trabalho dele, que ele compartilha, inclusive as lives que ele faz através do Instagram. Semana passada teve uma sobre Pai Nosso, foi muito bom, tive o prazer de assistir uma parte. Então, você pode acompanhar todo o trabalho. Semana que vem, a gente tem mais dele aqui, ele vai voltar para a gente, para finalizar sobre o capítulo 19. Pastor Felipe, foi um prazer, cara, te conhecer e te receber aqui em Nossos Investigadores. Josimar também, seja muito bem-vindo. E tragam mais gente aí semana que vem. Fica a tarefa aí para geral aqui, hein? As mulheres, dobrem o número de vocês. Mostrem que vocês são... Humilhem-nos! Ok? Humilhem-nos! Muito obrigado a você que nos assistiu aí pelo Zoom, pelo YouTube. Pastor Felipe, mais uma vez, muito obrigado. Nós vamos orar. Eu vou pedir então para o Josimar, que ele está aí. Josimar, vamos dar mais uma participação aí. Ora para a gente terminar, em nome de Cristo. Amém.
Pai, queremos te agradecer pela tua fidelidade, pelo teu amor. Pai, obrigado pela palavra, a qual o pastor compartilhou conosco. Podemos aprender do Senhor. O teu Espírito possa, Deus, a cada dia nos capacitando. Ó Deus, ilumina-nos, ó Deus, para a compreensão da tua palavra. Eu te peço em nome de Jesus, guarda os teus filhos, dá-nos restante de noite em paz. Em nome de Jesus, amém. Amém. Valeu, galera. Deus abençoe, hein? Até terça que vem. Foi um prazer.